Tudo bem, gente? Então vamos para mais uma aula, tá? É referente à nossa disciplina, vivenciando a química ambiental. E nós vamos continuar nossos estudos aí. Hoje eu vou dedicar um pouquinho mais à aula 5. Então, na aula 5, eu vou projetar ela aqui, a tela do meu computador, para vocês. A aula 5 ela é muito especial porque ela fala sobre amostras, amostragem e tratamento de dados, tá? Então, é uma parte muito importante da química. Na aula passada, nós fizemos uma análise de controle de qualidade, determinando a acidez do vinagre. E, por um lado, foi até bom que essa aula ficou após a aula sobre vinagre, né? Onde vocês puderam observar como que é feita uma análise clássica, né, para controle de qualidade. Então, a amostragem, ela se baseia no método onde eu na indústria, eu na pesquisa, eu recebo um material para me fazer análise, mas não é possível fazer análise de todo o material. Imagina, eu recebi um lote na indústria, eu vou fazer análise do lote inteiro? Se eu fizer análise do lote inteiro, não vai sobrar nada para a produção. Então, por isso que nós utilizamos amostragens. Eu pego uma pequena parte desse material, analiso para conferir e confirmar se aquilo que o fornecedor mandou para mim, ele atende ao aspecto qualitativo, ou seja, sendo aquele sal que ele diz que é, e no aspecto quantitativo, ou seja, o teor está adequado. Então, nós vamos avaliar tanto qualitativamente quanto quantitativamente. E aí, a amostragem, ela vai ser o quê? Uma pequena fração, né, referente ao meu material no qual eu vou analisar ele. Então, da mesma forma, por exemplo, o vinagre, quando chega, ou melhor, quando a indústria produz vários lotes de vinagre, ela vai escolher algumas embalagens no qual vai ser feita a análise, né? E essa escolha parte do pressuposto que eu quero uma amostra, e essa amostra ela pode ser obtida, né, de uma forma probabilística, conforme eu vou falar com vocês, de uma forma aleatória, né? Então, esse tema ele trata um pouco sobre isso, viu? E a parte sobre o tratamento estatístico, supondo que eu tenha aí 7 amostras, 10 amostras, como que eu vou organizar os meus dados? Então, essa parte ela é bem interessante nesse sentido, né? Então, já tratando aí, falando um pouquinho das amostras em geral, elas são obtidas, e existe um protocolo para o processo analítico, onde o protocolo vai identificar, por exemplo, um lote com, sei lá, um caminhão que chega na fábrica, e eu quero analisar a cana-de-açúcar que vai ser utilizado para a produção de açúcar. Como que vai ser a coleta de amostra? Né? Eu vou retirar a amostra, por exemplo, da parte superior, da parte inferior, no total de 1 quilo de amostra, levo para o laboratório, extraio o caldo de cana, faço análise do caldo de cana para saber, por exemplo, o teor de açúcar, o teor de fibras, né, do bagaço. E assim o protocolo ele traz essas informações, inclusive referente à amostragem. Né? E aí, e na pesquisa da mesma maneira. Eu pego, por exemplo, uma amostra, né, e essa amostra ela tem que ser representativa para que a gente consiga ter um resultado confiável. Então, essas amostras elas vão ser sólidas, por exemplo, minério, carvão, metais, ou líquidas, como água, como uma solução, né, uma solução ácida, um produto injetável farmacêutico, uma matéria-prima que seja líquida. Tá? Ela pode ser gasosa também, como monóxido de carbono, ou produtos para indústria, como amônia, nitrogênio, ou semi-líquidas, né, que são amostras, por exemplo, pastosas, oleosas, e assim você tem ela em diversos tipos diferentes. E assim nós vamos obter essa amostra, né, que vem de um lote, e aí a gente separa de forma que eu tenho uma amostra bruta representativa. Aí eu pego essa amostra bruta, misturo várias delas, né?
e tem uma amostra composta. Por exemplo, no caminhão, eu retiro a amostra na parte superior, na parte inferior, no meio, eu retiro em vários locais essa amostra bruta e depois misturo ela e eu tenho a amostra composta no qual eu vou fazer as minhas análises, tá? Algumas pessoas, até o Ayrton tinha perguntado, falou da amostra primária, amostra secundária, mas no final das contas muda-se as nomenclaturas. Mas no laboratório nós vamos coletar as amostras, né? Amostra bruta, misturo elas e tenho a amostra final homogeneizada que vai para o laboratório no qual eu vou fazer a minha análise. E essa amostra tem que ser uma amostra representativa. Então, por exemplo, no protocolo vai falar, olha, eu vou retirar de tais e tais partes, né? Então, isso tudo é indicado. Porque, por exemplo, imagina um caminhão que chega com a amostra de cana-de-açúcar. Aí ele sabe, ó, o pessoal vai pegar a amostra só em cima, então embaixo eu coloco aquela cana velha, de baixa qualidade, em cima eu coloco a cana boa, porque o pessoal vai coletar a amostra só em cima. Aí nessa indústria, eles já sabem disso, o que eles fazem? Usam uma sonda. Tem uma sonda oblíqua que desce perpendicularmente no caminhão e retira a amostra de vários pontos, da parte interior, de cima, de baixo, ou seja, é necessário que essa amostra ela seja representativa. Então, tem várias técnicas, né? Por exemplo, a escolha dos caminhões. Vão chegar, por exemplo, de um lote, 15 caminhões na fábrica. E aí você pode utilizar um sistema, né, como é feito, um sistema randomizado, ou seja, a escolha do caminhão ela é aleatória, às vezes escolhe o primeiro, às vezes o quinto, às vezes o sexto, às vezes o último. Então, de forma aleatória que se escolhe essa amostra. Então, isso tudo, ela faz parte do protocolo de análise para que você tenha o quê? Uma amostra que seja representativa. Isso é o mais importante, tá? E aí, depois que coletou essa amostra, levou para o laboratório, o laboratório vai determinar se é um método clássico, como, por exemplo, a volumetria que nós fizemos para a determinação do ácido acético, da acidez do vinagre, ou métodos modernos. Aí precisa de equipamentos que são caros, que são tecnológicos, a gente chama de métodos instrumentais, tá? Então, por exemplo, a aula que eu postei, se eu não me engano, eu não me lembro, eu acho que a aula 6, ela fala sobre gravimetria. Deixa eu só conferir aqui. Essa aqui é a 5, então é a aula 6. Né? Ela vai falar sobre gravimetria, então vocês vão ler um pouquinho sobre esse método, ok? Que é empregado na química. A volumetria, aliás, a gravimetria eu acho que eu já tinha postado antes. A volumetria são esses métodos que eu comentei na aula passada, né? Que foi na live do dia 6, e métodos instrumentais, que vão ser métodos que nós vamos estudar nas próximas semanas. Né? Por exemplo, tem a espectroscopia de absorção molecular, né? Na região do visível, onde tem um aparelho, você coloca uma cubeta, passa a luz e essa luz vai ser absorvida ou não. Pela quantidade de luz que é absorvida, eu sei, por exemplo, eu tenho uma amostra, que a gente chama de padrão, igual ao padrão anterior que nós usamos, um padrão que tem uma concentração conhecida. Aí eu passo no equipamento, por exemplo, a absorbância, a quantidade de radiação que foi absorvida foi o valor de 1,5. Aliás, é um valor muito alto. Vou colocar 0,8, por exemplo. E aí eu passo a minha amostra, 0,6. Aí eu faço uma proporção e eu sei a concentração da minha amostra, porque o padrão é conhecido. A partir da comparação do conhecido, eu conheço o desconhecido. Aí a gente escolhe um comprimento de onda, né, para aquela absorção e aí eu determino a minha concentração. E isso a gente vai estudar em aulas posteriores, tá? É só uma introdução. Então, são equipamentos tecnológicos que você só coloca a amostra e ele faz a leitura. Então, são muito práticos, né? E a gente tem outros métodos também, potenciometria, condutivimetria, tá? Que a gente não vai entrar em detalhe. Análise termogravimétrica, você pega a amostra, coloca ela no equipamento e ela vai degradando. Então, como é uma análise termogravimétrica, você vai aumentando a temperatura e a amostra vai degradando. No que ela degrada, você tem um perfil de degradação dessa amostra. E aí você compara com o seu padrão e verifica se o material é aquele que você tem interesse.
Os métodos cromatográficos, especialmente aí a cromatografia gasosa, onde eu pego um óleo essencial e sei a composição desse óleo essencial, sei a quantidade e qual tipo de componente que tem, quando a minha cromatografia ela está ligada ao equipamento, que é um espectro de massa. Aí você determina, a cromatografia nos dá o valor de quantidade, quanto que tem de cada um. E aí a espectroscopia de massa determina qual a qualidade. E aí você consegue determinar os dois. A cromatografia líquida de alta eficiência, que é muito utilizada aí nas indústrias, especialmente para determinar o teor de medicamentos, teor de antibiótico, teor de anti-inflamatório. A gente utiliza esse equipamento. Você pega a amostra, dilui ela, passa no equipamento, compara com o padrão e você sabe qual a concentração. Então, esses métodos são os métodos tecnológicos, né? Tem um equipamento que faz isso. Os métodos turbidimétricos, né? No caso que a gente tem um refratômetro, que é muito comum, que determina a turbidez da água, a turbidez de líquidos, que é um parâmetro importante para análise de água. Métodos radioquímicos, tem espectroscopia de Mossbauer. Eu até cheguei a trabalhar com ela no mestrado, onde nós temos uma fonte radioativa, por exemplo, o polônio, libera radiação e colide com a amostra. E nós vamos avaliar qual que é as características dessa colisão. E assim você identifica que tipo de material. Tem os métodos raio-x também, que é a difração de raio-x, que é a mesma história, você emite um raio-x e verifica como ele se comporta quando choca com a amostra. Isso tudo aqui é muito utilizado, por exemplo, se eu quero determinar uma amostra desconhecida de uma planta, o princípio ativo, e aí você usa esses equipamentos, é como se fosse quebra-cabeça, e você consegue determinar que amostra que é essa. E é muito utilizado especialmente em laboratórios de pesquisa, tá? Laboratório de controle de qualidade te restringe a esses outros aqui, ó, B, C e D. Aliás, esse E também. Agora, quando parte para análises muito específicas, como métodos radioquímicos, raio-x, fluorescência de raio-x, difração de raio-x, geralmente é mais para laboratório de pesquisa, para determinar amostras desconhecidas. Por exemplo, tem uma planta que eu sei que ela tem uma ação anti-inflamatória. Que componente dela é que tem essa ação? Então, o plano de amostragem ele é muito importante, tanto na indústria quanto no controle de qualidade. Tá? Seja você quem vai executar, o plano de amostragem está pronto. Agora, se você estiver na área de desenvolvimento de métodos, aí você vai estudar mais sobre isso e desenvolver qual que é a amostragem mais adequada para esse material, né? De forma que essa amostra seja o mais representativa possível. Esse é o objetivo. Para que ela represente todo o contexto, né? Ou seja, a sua amostra total. E aí vocês vão continuar lendo esse material, ele é bem interessante, fala aqui dos cuidados da amostra para evitar a contaminação, né? Então, quando a gente vai coletar amostra de água, o recipiente, ele tem que ter sido esterilizado para não ter contaminação microbiológica. Tem que verificar também quando você vai condicionar ele, se tem a presença do ar, porque o ar oxida a amostra. Se essa amostra ela tem que ser refrigerada, tem que ser guardada em caixas de isopor. Então, tudo isso tem que ser muito bem tratado, né? Para evitar o quê? Problemas. Às vezes, a amostra está adequada, mas com o condicionamento dessa amostra promoveu a degradação dela e fez com que ela estivesse com um teor menor do que deveria. Então, às vezes, a própria luz, quando incide no material, a luz promove uma fotooxidação nesse princípio ativo, fazendo com que seu teor seja reduzido. Então, são muitos os fatores e tudo isso precisa ser muito bem planejado, né, para que essa amostragem seja adequada. Aí vocês vão ler esse material que é bem interessante, tá? Aí fala sobre a amostra bruta, né, e tudo mais. Aqui, por exemplo, ó, no nosso laboratório, o nosso padrão primário que usamos foi o biftalato, então nós pesamos ele, o biftalato, o padrão primário, estou falando da amostra não, só citando o padrão primário, que é um pó, diluímos ele no balão, obtivemos a solução, é o padrão primário. Então,
o menisco tem que ser muito bem observado, a pesagem, né, com os algarismos significativos muito bem observados para você não ter variações. E da mesma forma, a nossa amostra que foi o vinagre, que nós usamos a pipeta, retiramos o vinagre, que é uma amostra líquida, marcar bem o volume, colocar no balão, verificar o volume adequado, adicionar a água. Então, todos esses cuidados, eles são importantes para que a gente consiga ter uma qualidade. E sempre fazemos a análise, a interpretação é baseada em padrões. Tá? Então, você tem um padrão com concentração conhecida e a amostra desconhecida. Você faz a análise, seja ela clássica ou instrumental, e compara o resultado dos dois. Então, isso aqui é muito importante. Tá? Então, sempre tem o uso de padrões, seja no método clássico ou seja no método instrumental. Então, toda análise é baseada onde eu tenho um padrão com concentração conhecida, e aí eu comparo com a minha amostra que tem concentração desconhecida, faço um paralelo e determino a concentração dessa amostra desconhecida. E aqui ele vai falar sobre tratamentos estatísticos, tá? Fala sobre a incerteza da medida, temas que vocês já estudaram, tá? Precisão, exatidão, arredondamentos. Então, tudo isso vocês já estudaram, não vou entrar em detalhes, viu? Eu vou partir direto para a parte que é mais interessante, que é a parte da análise estatística. Análise estatística, vocês vão continuar lendo esse material depois em casa, mas a parte estatística eu vou ter um outro material bem resumidinho que eu acho que é mais interessante para vocês. Esse material eu também postei aí no AVA, tá? E nós vamos discutir um pouquinho dele agora com vocês. Então, a parte estatística, ela trata desses dados que foram obtidos. Você escolheu 8 amostras, 10 amostras, fez a análise, e aí, como você trata esses seus resultados? Então, primeiro, nós vamos falar de variáveis. Então, as variáveis são características ou propriedades do meu material. Por exemplo, volume é uma variável, o peso é uma variável, o teor é uma variável, viscosidade é uma variável. Mas, além disso, também, quando a gente fala de estatística, eu vou trazer esse conceito de uma forma mais ampla, porque como vocês trabalham vão trabalhar em escolas, o curso é uma licenciatura em Química, se vocês forem fazer uma pesquisa, por exemplo, que não é uma pesquisa no laboratório, mas uma pesquisa com seres humanos, o sexo também é uma variável, masculino ou feminino, o nível de escolaridade é uma variável também. Então, as variáveis, elas abrangem desde variáveis qualitativas, como sexo, cor, escolaridade, doença, condição do ar, né? Que são variáveis que dão qualidade ao meu material, também chamado de categóricas, ou variáveis quantitativas, que nos dão um valor de medida, quanto, né, desse material que tem, por exemplo, pH 7,5, o peso do material é 8,9, então são medidas, né? Qual que é a altura, qual o peso, qual o número de filhos, qual o teor de princípio ativo. E as variáveis qualitativas, elas podem ainda ser classificadas como discretas, né? Ou seja, inteiras, variáveis qualitativas, como número de peças defeituosas, né, numa fábrica, número de filhos, número de pessoas doentes na reunião, ou seja, não tem 1,5 pessoas ou 1,5 peças, é uma peça ou duas peças, porque ela é discreta. Já as contínuas, quando tem variações, tá? Quando elas dão continuidade, ok? Então, só voltando aqui. Quantitativas, ela vai ser um número inteiro, né, discreta, ou um número fracionado contínuo. É o mais utilizado para o laboratório de química. Contudo, quando nós fazemos trabalho com pessoas ou em escolas, nós vamos usar outro tipo de variáveis, que a gente chama de variáveis qualitativas, que pode ser ordinárias, por exemplo, quando tem uma ordem, né? Por exemplo, qual a série? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ou classe social A, B, C, D. Ou condição da água, ou estado clínico, existe uma condição,
ela é ordinária. E já nominais, quando não tem uma ordem, tipo primeiro, segundo, terceiro, existe uma categorização que vai aumentando ou reduzindo. Agora, quando é nominal, não. Sexo, masculino, feminino. Raça, pardo, negro, branco. Então, não existe algo que é melhor ou pior, são apenas nomes. Tá? Então, todas essas são variáveis que nós utilizamos. Então, as variáveis podem ser qualitativa, do tipo nominal ou ordinal, não usa-se tanto, né? Mas se fizer pesquisas com humanos, vocês vão usar. E as variáveis quantitativas, que é discreta quando é número inteiro, por exemplo, um ovo, não tem 1,3 ovos, é um ovo apenas. Ou contínua, né, quando é peso, altura, massa, volume, onde você tem valores fracionados. Por exemplo, aqui quantidade de matérias-primas devolvidas numa indústria. Em janeiro foram 16 cargas devolvidas, em fevereiro foram 12 cargas devolvidas, então total 28. Isso aqui a gente está representando a partir de uma tabela, é uma forma de apresentar os seus dados, tá? Seja em artigos, seja em relatórios. Mas nós podemos, além da frequência, nós podemos colocar uma frequência relativa. Por exemplo, aqui, número de nascidos segundo o sexo. Então, supondo em um mês de fevereiro, numa maternidade, nasceu 10 masculino, 8 feminino. Qual que é a frequência relativa? Ou seja, qual o percentual? 10 corresponde a 55%, 8 a 44%. Somando os dois, tem que ser 100%. Então, também pode acrescentar uma frequência relativa. É uma forma de você apresentar os dados em relatórios, por exemplo, no seu trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, na escrita de artigos. Podemos fazer uma tabela de distribuição de frequência. Imagina aqui, ó, um dado como esse. Você olha para ele, você consegue tirar alguma informação? É muito complicado. Porque aí você vai olhar os números e acaba se perdendo. Então, quando nós trazemos tabelas e gráficos, é para facilitar a observação. E existe, no meio acadêmico, uma estratégia que é uma tabela de distribuição de frequência. Então, veja aqui, peso ao nascer de nascidos vivos, ou seja, em uma maternidade, as crianças que nasceram têm esse peso. Então, como que eu posso organizar isso? Eu posso criar uma tabela de distribuição de frequência. Geralmente usa-se números ímpares. Por exemplo, 3, 5, 7, 9, que são 7 classes. E aí eu verifico, olha, por exemplo, a classe 1,5 a 2, 2 a 2,5, 2,5 a 3, e cada um tem uma quantidade de frequência baseado nesses dados aqui, ó. Também muito mais para vocês conhecerem, é uma estratégia para vocês organizarem isso, tá? Esses dados. E aí você conta, né, nessas frações, você divide, por exemplo, o valor máximo e o mínimo. Divide ele por 7, aí você vai ter 7 intervalos, que são 7 classes, e conta qual a frequência de cada classe. E aí, a partir daqui, você pode montar, por exemplo, essa tabela e colocar o ponto médio, por exemplo, de 1,5 a 2, 1,75, que é o ponto médio da classe, de 2 a 2,5, ponto médio 2,250. E assim você tem a frequência de cada um. Então você já consegue observar, olha, a maior parte dos meus dados está aqui, ó, entre 2,5 e 3,5. Então, os meus dados, a maior parte deles se encontram nesse valor. Ah, olha, mas ainda assim a gente tem crianças, ó, que nasceram com mais de 4,5 quilos. Então, você consegue extrair dados, informações de uma forma muito mais clara a partir dessa tabela do que aquela outra que tem todos os dados misturados. Então, é uma forma de apresentar os seus dados, ok? E, além disso, você pode apresentar os dados também utilizando gráficos, né? Por exemplo, o gráfico de pizza ou de setores, onde aqui, ó, nós temos, por exemplo, fontes de emissão de monóxido de carbono, ó, para cada um dos combustíveis, gasolina ganhando de longe, tá? Então, a gente pode apresentar dessa forma. Podemos fazer um gráfico de barras. Por exemplo, aqui, gráfico de barras, né, bastante usar variáveis qualitativas e quantitativas, mostrando, por exemplo, assim, a quantidade de causas de morte humana, ó, por acidente, abuso, suicídio profissional, outras ignoradas.
Então, você consegue apresentar os seus dados de uma forma muito mais clara do que aqueles dados anteriores que estavam todos bagunçados. Aqui você consegue organizar ele na forma de gráfico. Tem esse outro gráfico que a gente chama de diagrama de Pareto, onde tem as suas colunas, por exemplo, liberação de CO2. É isso mesmo, de modo de... Tipo, aqui, ó, excesso de emissão de gases, CO2. Aí, falta de manutenção, tem um valor. Falha mecânica, outro valor. Falta de conservação, qualidade do combustível. E aqui em cima, nessa linha, nos dá o valor acumulado. Esse mais esse é isso daqui, ó. Esse mais esse mais esse é isso daqui, ó. Esse mais esse mais esse mais esse é isso daqui. Então, ele nos dá essa informação também acumulada para cada característica. O histograma, que é muito famoso, isso daqui, ó, esse gráfico foi gerado a partir dessa análise aqui, dessa tabela, ó. Então, coloco aqui a primeira tabela, a primeira classe, segunda classe, terceira classe, eu tenho a frequência dela. Jogo lá no meu Excel e eu chego aqui no meu histograma, que é isso daqui, ó. Aqui é muito mais fácil para você observar os dados. Você verifica, ó, a faixa média é isso aqui, ó, 3.250. Mas eu tive ainda alguns que são muito mais pesados do que a média e outros que são bem mais leves. Gráfico de linha, esse nós vamos fazer juntos para análise de dados, é o mais importante, por exemplo, aqui ao longo do ano, né? Nós temos aí um dado que nos dá a evolução de casos de dengue em 2 cidades. E agora, medidas de centralidade. Essas medidas de centralidade também está explicando lá na apostila de vocês, né, na aula 5. Você pode ler lá também e ler esse material que estou postando, tá? Tratam da mesma forma e daqui um pouco eu explico vocês como calcular elas. Então, medidas de centralidade. Nós temos a média aritmética, que é a média tradicional. Esse símbolo aqui ele é muito mais feio do que a conta que é feita, né? Então, nós temos o símbolo da somatória de todos os termos, né? De x1, de todos os termos, levando o quê? Todas as observações. Então, todos os dados vão ser somados, dividido pelo número de observação. Por exemplo, aqui, os valores em gramas referente ao peso de recém-nascidos. Eu tenho aqui, em gramas. 2.500, 2.350, 3.400, 3.280, 2.650. Então, tem esses dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 dados. Como que eu determino a média? Eu somo todos eles e divido pelo número de observação, que é 7. Então, a média é 3.014 gramas. A média é representada com X com um tracinho em cima. Essa é a média aritmética. É o dado estatístico mais famoso que a gente usa com muita frequência. E muito fácil de ser calculado, né? Além da média, a gente tem outras medidas de centralidade que também são importantes. Por exemplo, aqui o salário de um gestor ambiental. Então, pegamos o valor de 1.000, 1.200, 1.800, 2.500, 2.700, 3.200 e 15.000. A média aritmética é 3.900, que é aquela que eu mostrei como se faz a conta antes. Contudo, nós podemos fazer uma outra conta que é a mediana, que é o valor central dela. Então, para a mediana, o valor já é 2.500. Verificando esse gráfico, olha, aqui são os dados, ó, dos salários, né, do gestor ambiental. A média é essa em rosa. E a mediana está aqui em verde. Nesse caso, qual que é a medida que te dá melhor valor de centralidade? Já não é a média. Porque a média ela foi deslocada acima porque esse salário de 15.000, ele é discrepante, ele é muito acima dos outros, fez com que a média subisse o valor. Aí, nesse caso, a mediana ela é mais representativa, que é aqui em verde. Então, como nós calculamos a mediana? Essa medida de centralidade com a mediana. Então, isso vai depender. Nós temos 2 formas de calcular. Se o número de observações for um número ímpar, basta eu pegar o número de observações, dividir por 2, mais 1, esse é o valor mediano.
Se for par, é diferente. Então, vamos com o valor ímpar, que é o mais simples, né? Então, exemplo, ó, para calcular a mediana. Eu tenho a minha série de dados: 12, 124, 32, 10, 18, 29, 100. Primeiro passo para determinar a mediana, eu coloco ela em ordem crescente. Então, está crescendo, ó, os números: 10, 12, 18, 20, 32, 100, 124. O número de observações é 7 em ímpar. Então, vai ser o quê? 7 mais 1 dividido por 2. 7 mais 1, 8 dividido por 2, 4. Então, vai ser o quarto valor. Qual o quarto valor? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, vai ser o quê? O valor que está na posição central. Se são 7 dados, ele está aqui no meio. Ó, tem 3 antes e 3 depois. Então, é o quarto valor. Esse é o valor mediano, que vai ser 29. Agora, se o meu conjunto de dados for um número par, por exemplo, 8, eu vou ter o quê? 4 antes e 4 depois. Então, vai ser o número de observação 8 dividido por 2, que é o quarto termo, e o número de observação 8 dividido por 2, que é 4, mais um 5. Então, vai ser o quarto e o 5 dividido por 2, ou seja, pela metade. Que nós vamos fazer da seguinte forma: ó, eu tenho o meu conjunto de dados, são 6 dados, agora é número ímpar. Coloco ele em forma crescente. E como que eu calculo a mediana? Vai ser dos dois valores centrais, ó, que é o 18 e 29. Tem 2 antes e 2 depois. Como que a fórmula representa isso? Então, o número de observação é 6. 6 dividido por 2 é 3. 6 dividido por 2, 3 mais 1, 4. Então, vai ser o terceiro e quarto valor dividido por 2. Então, vem aqui 1, 2, 3. O terceiro valor é 18, mais o quarto valor 29. Soma os dois, divide por 2, 23,5. Então, a mediana para número ímpar é o valor que está exatamente no meio. Para número par, é os dois valores que estão no meio dividido por 2. Fácil demais, né? Medidas de dispersão. Também tem lá na aula 5, você vai ler um pouquinho, lá também explica como que é feito os cálculos, tá? Mas aqui eu vou dar um exemplo, por isso que eu prefiro fazer por aqui, porque pelo exemplo fica mais fácil para a gente observar. Então imaginem, uma empresa farmacêutica, né, vai realizar o teste com 2 medicamentos. O medicamento A, o tempo de reação é 15, 61, 48, 16, 72, 17, 16. A média é 35, ou seja, horas para o medicamento fazer efeito. O medicamento B, 35, 35, 36, 34, 33, 35, 37. A média também é 35. Agora, fala para mim, qual medicamento que é melhor? Olha, tem um que 15 horas já faz efeito, outro só com 61 horas, outro 72 horas. Olha quantos dias para fazer efeito. E já o medicamento B, não, olha os resultados, são muito próximos. Então, a gente percebe que o medicamento B ele é muito melhor que o medicamento A. Ele tem valores muito próximos entre si, enquanto que o A não é muito disperso os dados. Mas a média dos dois é 35. Então, por isso que a gente precisa de fazer mais análises para determinar qual medicamento é o melhor. E aí a gente entra nas medidas de dispersão. Olha o medicamento A, ele está aqui em azul. Veja os resultados. Já o medicamento B, não, ele está em verde. Olha como que ele é próximo da média. Então, tem nem que ver. A gente vê que o medicamento B é muito melhor. Como que eu vou avaliar isso? Medida de dispersão. Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, a amplitude total, que vai ser a diferença entre o maior valor e o menor. Para o medicamento A, o maior valor foram 72 horas. Para o medicamento B, 15 horas. Ou seja, amplitude 57. Para o medicamento B, já o maior valor é 37, o menor é 33, então a amplitude é 4. Então, pela amplitude, a gente já percebe, ó, que existe uma reprodutibilidade muito maior para o medicamento B. E aí, ó, nós podemos calcular alguns valores, né? Que a gente chama para a medida de dispersão. Então, vamos analisar aqui nossos dados. O nosso conjunto de dados, por exemplo, se eu tenho aqui o dado menos a média, por exemplo, o meu medicamento, né, a primeira amostra, foram 15 horas. 15 horas menos 30, que é a média, menos 25.
61 menos 35, 26. Então, veja, olha como que existe uma dispersão desses números para o medicamento A. Já o B, não. O valor dado, né, observado é 35 menos a média 35, zero. O segundo, 35 menos a média, zero também. O segundo, terceiro, 36 menos a média, que é 35, 1. Então, veja que esses dados têm uma variação muito pequena, mas a somatória deles ó, é igual a zero, todos eles. Então, nós vamos fazer um teste, né, baseado justamente nisso, onde eu obtenho a variância, ou seja, o quanto esse valor varia. E vai ser dado pela variância, que é mostrado para mim pelo símbolo sigma ao quadrado, onde eu tenho a somatória dessas dispersões, que é a amostra menos a média, dividido pelo número de observação. Quando nós tratamos com população, por exemplo, estou avaliando toda a população. Ou seja, eu vou avaliar o peso dos alunos de uma turma. Eu peso todo mundo, eu tenho a população inteira. Mas isso não é, a gente não trabalha com população. Tá? A gente trabalha com amostragem. Então, a média populacional, né, a variância populacional, nós vamos dividir pelo número total de alunos. Contudo, no nosso caso, a gente trabalha com amostra. Quando é amostra, vai ser N menos 1. Ou seja, se o total de amostras foram 15, vai ser 15 menos 1, então vai ser 14. Tá? Isso para variância. Já a média amostral já vai ser todos eles. Então, veja, para a média, se eu tenho 10 amostras, vai ser a soma das amostras dividido por 10. Porque a média vai ser todos eles. A variância, não. Vai ser o total de observação menos 1, apenas para a variância. Como que eu calculo isso, então? Supondo que lá para o meu medicamento A, eu tenho a primeira amostra é 15 menos a média 35 elevado ao quadrado, mais a segunda amostra 61 menos 35 a média elevado ao quadrado. Então, todos eles, eu faço isso para todos, dividido o número de observação, o número de amostra era 7, mas é 7 menos 1 para a variância. Então, fazendo essa conta, nós temos 610. Esse é o valor de variância. Já para o medicamento B, aquele que é melhor, eu faço a mesma conta. Ó. Primeira observação, 35, menos 35, zero. Elevado ao quadrado, zero. O segundo, que é 35 menos 35, zero também. Divido por 7 menos 1, e o valor que eu vou ter é 1,66. Pessoal, isso aqui é vírgula, tá? Ficou errado aqui. Tá bom? 1,66. Ah, mas esses números são difíceis de ser observados. Então, o que, que nós fazemos? Ao invés de calcularmos a variância, que vai ser o S ao quadrado, nós vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão é simplesmente eu pego esse ao quadrado aqui, ó, jogo raiz e tiro o ao quadrado. Então, vou tirar esse valor ao quadrado, eu vou jogar a raiz para os meus dados. Né? E assim eu consigo calcular ele com a mesma escala, e assim fica mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, para o primeiro medicamento, ó, eu tinha determinado que a variância é 610, eu venho aqui na calculadora, faço raiz de 610 é igual a 24,6. Raiz de 610, 24,6. E aí eu obtenho aqui, ó, então o desvio padrão é igual a 24,69 para o grupo 1. Então, nós calculamos o desvio padrão e assim resolvemos o nosso problema. E nós vamos comparar, olha, o primeiro grupo, o desvio padrão é 24, ou seja, ele desvia em função da média num total de 24. Já o grupo 2 desvia 1,29, então veja, é um número muito melhor. O desvio padrão do grupo 2 é muito menor. Significa o quê? Que os valores são muito próximos um do outro. Tá? Então, é um valor que é bem interessante, tem a mesma escala, então facilita para você ter dados. Então, quando a gente vai fazer, eu tenho um conjunto de dados lá das minhas amostras que eu fiz teste.
né? E aí eu tenho o número de dados, por exemplo, era 7, a média 35, a mediana, no caso eu não fiz a mediana, vocês vão fazer a mediana para o próximo exercício, e o desvio padrão que nós encontramos para o medicamento A foi 24, alguma coisa, e para o medicamento B foi 1, alguma coisa. Então, isso que vocês vão ter que fazer, determinar o número de observação, a média, a mediana e o desvio padrão, tá? E vocês vão fazer isso para quê? Para esse conjunto de dados, ó. Na tabela abaixo apresenta a vazão média mensal do reservatório, né, lá em São Paulo em 2020. Então, a vazão em metros cúbicos por segundo, janeiro 120, fevereiro 165, março 98, 89 e assim sucessivamente. Com base nisso, faz uma tabela resumo. Número de observações são quantas? Se são os meses do ano, vai ser 12. N é 12. Depois eu quero que você calcule a média, o desvio padrão e a mediana. A mediana eu já falei. Se é número par, são os dois valores centrais. Ó, junho e julho, soma os dois, divide por 2. Eu já expliquei como que faz. Ótimo. E aí falta calcular o quê? A média e o desvio padrão. Eu vou ensinar vocês a calcularem aqui agora, tá? Eu já tinha mostrado, mas eu vou mostrar agora de uma forma muito mais fácil. Construir o gráfico com os dados históricos, que são esses dados, mais a média aritmética. Então, nós vamos construir os gráficos também. Como que eu vou fazer isso? Com o auxílio do Excel. O Excel vai salvar a nossa vida. Então, aqui eu inventei uns dados. Ó, então, tem os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, tal. Opa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tira esse daqui. Delete. Então, ao longo do ano, a vazão, eu inventei uma vazão aqui. Vocês vão colocar aquelas que eu mostrei para vocês. São essas daqui, ó. Eu quero saber essas. E aí, a gente vem aqui e nós vamos determinar, por exemplo, a média. Como que eu calculo a média? Eu somo todos eles e divido por 12. Pode fazer aqui na calculadora, é muito fácil. Agora, se eu quiser, eu posso usar o Excel para fazer isso para mim, ó. Eu vim aqui em função, inserir função, procuro aqui, qual que eu quero? Eu quero a média, tá? Então, eu posso vir aqui e procurar a média. Tem alguns que já mostram a média direto. Deixa eu ver aqui. Ele está dando todas as funções. Vamos colocar tudo? Não, vamos colocar aqui mais usadas. Pronto, coloquei mais usadas, ok. Aí ele vai perguntar o seguinte, ó, vamos lá de novo. O seu computador vai estar assim, mais usadas, tá? Aí você vem aqui, o que eu quero saber? A média. Ou você quer a soma? Ou você quer o desvio padrão? Não, primeiro vamos fazer a média, ó. A média, ok. Quais os dados que eu quero saber a média? Aí eu venho aqui, ó, e seleciono esses dados. Qual que é a média deles? Aí eu venho aqui, ok. E ele me deu que a média foi 138,58. De uma forma muito mais fácil. Poderia fazer calculadora? Sim, ou fazendo por aqui. E o desvio padrão? Então, o desvio padrão do meio da minha amostra, que eu também preciso saber qual que vai ser, eu venho aqui e calculo. O Excel faz tudo para mim, ó. Vem aqui, desvio padrão. Muito mais fácil. Ok. Aí eu venho aqui e seleciono meus dados para desvio padrão. Muito mais fácil, ó. Ok. E ele me deu o desvio padrão, 22. Poderia fazer aqui numa calculadora? Poderia. Como você faz o desvio padrão? Igual eu mostrei aqui anteriormente para vocês. Poderia fazer por aqui, ó, sem problema nenhum. Ó, eu venho aqui, ó, aí a observação menos a média, observação menos a média, faço para todos, divido por 12 menos 1, chego aqui no valor, faço a raiz quadrada, descobri o desvio padrão. Você pode fazer pela calculadora também. Mas o Excel é muito mais fácil, ó, já sei a média, desvio padrão, o número de observações eu sei que é 12. Tenho que calcular a mediana. Qual que é a mediana? A mediana é o valor médio. Então, vai ser 6, eu tenho 12, né? 12 dividido por 2 é 6. 12 dividido por 2 é 6, mais 1, 7. Então, vai ser o sétimo
vai ser esses dois dados, o sexto e o sétimo. Isso para mediana. Vamos fazer aqui. A mediana. Como que eu calculei ela? Deixa eu só voltar aqui para vocês não terem dúvida com relação à mediana, ó. Cadê a mediana aqui? Medida de centralidade, mediana. Como que eu calculo a mediana? É número par. Se é número par, vai ser o quê? O número de observação dividido por 2, que vai ser o sexto termo. Número de observação dividido por 2, 6, mais um 7. Então, vai ser o sexto termo mais o sétimo termo dividido por 2. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Ó, quase que eu faço besteira lá. Aí eu venho aqui, vou ordenar eles, porque eles estão desordenados. Como que eu ordeno? Eu coloco o menor valor para o maior. E é isso aqui você tem que fazer. Você pode ordenar ele no Excel. Vou tentar ordenar aqui. Ctrl C, para não fazer bagunças. Ctrl V, meus dados. Então, selecionei eles aqui. Ordenar é colocar ele em ordem crescente, tá, pessoal? Eu acho que o Excel faz isso aqui. Vamos tentar fazer aqui juntos. Opa, tem uma coisa errada. Ctrl Z. Eu acabei construindo uma fórmula aqui sem querer, então vamos deletar essa fórmula, tá? E esse primeiro resultado aqui é 120. Pronto. Agora vamos fazer, ó. Eu vou selecionar os meus dados e colocar ele em ordem crescente. Deixa eu ver onde que a gente coloca aqui em ordem crescente. Se eu não me engano, tem ele que ele classificar do menor para o maior. Ó, classifiquei. Aqui, ó, classificar. Aí eu vim aqui, classificar do menor para o maior. Coloquei em ordem crescente. E eu descobri o quê? Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente, né? E aí, opa, deu errado. Ctrl Z. Novamente. Continuar aqui. Sim. E ele me disse que é o quê? É o sexto e o sétimo. Então vai ser o quê? Esses dois para mim fazer a mediana. Então a mediana vai ser igual a 135 mais 142 dividido por 2. Isso daqui, ó, vai ser igual a... Vamos fazer as contas. A gente faz aqui na calculadora. 135 mais 142 dividido por 2, 138. Então, a mediana vai ser 138. Nesse caso, ó, eu inventei os dados e bateu a mediana e a média, ó, praticamente igual. Tá? 138,5. Vou até colocar uma casa aqui, ó. Ficou igualzinho, pessoal. Até é engraçado, viu? Isso não foi bem aleatório, viu? Foi uma coincidência. Então, descobri meus dados. Ótimo. E isso que vocês vão fazer, mas para os dados do exercício, que está lá no final do slide, ó. É isso daqui, ó. Eu quero que você faça para esses. Então, construa com base na tabela acima, faça um resumo descritivo. Qual que é o resumo descritivo? Isso aqui. Número de observação, média, mediana, desvio padrão. Isso aqui que eu quero que vocês façam. A2, construa um gráfico. Então, vamos fazer esse gráfico aqui no Excel também. Então, venho aqui, seleciono meus dados, tá? Mas para mim fazer meu gráfico, eu quero colocar a média nele. Qual que é a média? Nós determinamos 138,5. Coincidiu, né? A média é a mediana, mas aqui ó, vocês vão colocar a média, tá? Aí eu vou repetir esse número aqui para todos os meses, porque eu quero comparar esses dois. Venho aqui, seleciono e vou inserir um gráfico de dispersão, ó, é esse daqui, ó. Ah, desculpa. Ó. Gráfico de dispersão, esse daqui, ó. Então, qual eu quero com essas linhas, né? Mostrando, e aí ele me deu aqui o gráfico. O gráfico está pronto. Eu vim aqui, gráfico de vazão, por exemplo, eu posso vir cá e mudar o nome.
eu quiser, eu posso vir aqui, ó, não, deixa eu mudar essa escala. Por exemplo, eu posso vir cá e mudar, fazer uma alteração ou outra, tá? Isso aqui, ó, vai ser de acordo com o que vocês preferirem, tá? Pode organizar uma coisa ou outra, mudar a cor, tá? Fica bem a critério de vocês, se vocês querem mudar, tá? O preenchimento, e aí vocês vão mexendo, mas em geral é isso. Aí você gerou aqui seu gráfico. E aqui tem a vazão. Se você quiser, dá para colocar a escala com vazão, tá? Quem conseguir pode mexer aqui no gráfico. Basicamente é isso que eu quero, ok? E aí você pode formatar, organizar de uma forma ou outra. Mas aqui nós observamos, ó, a média em vermelho e a vazão, que são os dados históricos, aqui em azul. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu quero, qual a atividade que vocês vão fazer para mim, para essa aula? Isso daqui, ó. Na tabela abaixo, apresentar a vazão média mensal do reservatório. Então, tem essa média de dados. Eu quero uma tabela descritiva, que é essa daqui, e eu quero um gráfico, que é este daqui. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, tá? Então finalizamos a nossa aula, tá bom? Então bom estudo para todo mundo. Tchau, tchau.